E aí, pessoal? Hoje a gente vai falar sobre o meu ódio contra pessoas monarquistas. E eu odeio os monarquistas pelo fato de que eles acreditam que o Brasil já teve um governo bom, já teve um governo que se preocupasse com o povo afro-brasileiro. Mas isso é uma grande mentira. O Brasil nunca teve um governo decente, porque a gente é uma colônia de exploração até os dias atuais. E é por isso que tudo que deu errado no mundo deu certo no Brasil. A gente é o melhor exemplo para as grandes potências de como um país não deve ser governado, pois no Brasil nada faz sentido, e quando tem algum sentido, o próprio brasileiro detorpe tudo. Os latifundiários que controlam esse país ainda estão plantando a mandioca no povo brasileiro. Isso porque o Brasil é apenas a continuação do Império Português, pois diferentemente das outras potências, não houve uma guerra civil ou uma ruptura sangrenta. Os portugueses que mandavam no Brasil continuaram no poder e hoje essas mesmas famílias são os latifundiários que condenaram esse país para vender café e açúcar para as crianças gordas dos Estados Unidos. E tudo isso é graças aos nossos monarcas que não conseguiram tomar o poder dessas famílias latifundiárias, o que acabou levando no final à própria deposição da monarquia brasileira, a mando dos senhores de engenho que não compactuaram com a ideia de acabar a escravidão. E é por isso que a monarquia brasileira é uma monarquia muito fraca e frouxa. E é por isso que eu odeio os monarquistas, porque eles acreditam que Dom Pedro I e Dom Pedro II fizeram governos decentes e interessantes. Todo mundo diz que Dom Pedro II foi o melhor brasileiro de todos os tempos, mas a grande verdade é que esse cara atrapalhou a Revolução Industrial no Brasil e que também ele vivia dizendo que era contra a escravidão, mas mesmo assim não movia um dedo para livrar os negros de levarem palmada no bumbum dos senhores de engenho. Dom Pedro II olhava para o Brasil e viu uma grande fazenda lamacenta, formada por um povo sertanejo e analfabeto, montado em equinos e jumentos, que vivia o dia todo passando pelas fazendas e também brincando com os cachorros caramelo, sem ter que trabalhar, pois não existia fábricas no Brasil, pois tudo era ainda muito rudimentar. Ninguém queria trazer o progresso para esse país, pois o país já era dos latifundiários na época de Dom Pedro II, e todo mundo só queria saber de plantar café e soja, com o pobre dos negros levando chicotada no lombo, e Dom Pedro II via isso tudo e não se lembrava das viagens que ele fazia, não se lembrava do progresso, e ele nem se lembrava se os escravos estavam fazendo macumba contra ele. Dom Pedro viajou para vários lugares do mundo, enquanto que os negros tomavam chicotadas no Brasil. Ele viu a Revolução Industrial nos Estados Unidos e quando ele voltou pro Brasil, ele viu toda a desgraça que esse país era e a única coisa que ele pensou foi a seguinte: vou deixar todo mundo montado em jumento pelos próximos 50 anos do meu governo. E os escravos, que eles continuem tomando chicotadas no Brasil. Já Dom Pedro I, quando ele acordava e olhava pro Brasil, ele apenas pensava: olha o tanto de gata que existe nesse país. Olha essas morenas, olha essas indinhas, olha essas africanazinhas. Quem vai dar chicotada no Brasil vai ser eu. Dom Pedro II era um homem culto, um homem intelectual, um homem que pensava no progresso, enquanto que Dom Pedro I era um homem que só pensava em sacanagem. Dom Pedro II era um homem culto, mas ele não trouxe a Revolução Industrial para o Brasil. Dom Pedro II errou na tecnologia. Dom Pedro I acertou na vadiagem. O erro de Dom Pedro II foi, sem querer trazer a Revolução Industrial para a galera que montava em equino e brincava com cachorro caramelo. E quando surgiu a oportunidade, com o Barão de Mauá, da gente ter a nossa Revolução Industrial, ele fez questão de sabotar os planos desse cara, apenas porque o Barão de Mauá era mais rico que o Império Brasileiro. Dom Pedro II foi o maior fake news da história do Brasil. Ele não quis libertar os negros e só libertou quando a Inglaterra deu um ultimato.
Ou tu liberta os negros, ou a gente liberta o nosso negro dentro de você, Dom Pedro. E depois disso tudo, foi a princesa Isabel que libertou os negros. Se dependesse de Dom Pedro, ainda existia escravidão. O fim da escravidão significaria o fim do reinado de Dom Pedro II. E é por isso que eu não gosto de monarquistas. Os reis do Brasil, eles são pura fake news. Eles só se importavam com eles mesmos. A gente nunca teve um governo bom.